Quiz C++, questão 338. De acordo com o padrão C++ 23, qual a saída deste programa? Então é um programa que tem apenas uma função template chamada f, que retorna um número inteiro, e dentro da main ele chama essa função f, e para o template do tipo dela é passado também um inteiro. E dentro dessa função tem apenas um if-else, sendo que o if vai ser o resultado dessa expressão, que eu já vou chegar nela. Caso seja verdadeira, retorna 0, e no else, caso seja falso, então essa expressão ele vai retornar uma nova string vazia. Então, já de cara, o que a gente pode olhar aqui é ver o seguinte: como que ela vai retornar uma string se essa aqui é uma função que retorna um inteiro, certo? Isso aqui não tem jeito, então vai ter um problema de compilação aqui, e é o que a gente pode tentar, mas não é o que acontece. Porque o que acontece aqui nessa questão, o cerne dela está aqui nesse if aqui, if const expression, mais isso aqui, e same v para o t e um inteiro. Então o que ele está comparando aqui? E é outra coisa, o que significa esse const expression? Significa então que este if else ele vai ser avaliado durante o tempo de compilação e não durante a execução. Então, antes de se gerar o binário, o executável final, ele vai fazer essa avaliação desse if else, e o resultado do que for compilado é o que vai ser colocado dentro dessa função. Então, quando ela for compilada, não vai ter um if else aqui, vai ter apenas um return, seja um return 0 e um return string, porque o const expression no if faz isso. Agora vamos então para essa expressão aqui do const expression, né? Ele está dizendo, se for do mesmo tipo o template com um inteiro, então vai ter um return 0. Como essa função template está sendo chamada para um inteiro, então o t vai ser um int, então int com int é o mesmo tipo, portanto esse if aqui é verdadeiro, e o que vai ser compilado então é só uma função f que retorna 0, e portanto, como ele vai retornar 0, ele vai exibir um 0 aqui, e vai exibir um 0 aqui na resposta final. E também não é o que acontece, porque isso aqui na verdade depende do compilador que você está usando. Para o compilador, por exemplo, o GCC, ele não vai deixar você compilar isso aqui, porque existe a possibilidade dele retornar uma string, então ele vai considerar que esse aqui é um retorno inválido para essa função. Agora existem outros compiladores que podem permitir que você faça esse tipo de retorno, mas ele tem que não ser executado, porque como tem um const expression, esse resultado então não pode parar no que for resolvido desse if else. Então isso aqui na verdade depende do compilador, portanto essa questão aqui ela é indefinida. E aqui ele dá essa explicação porque que ela é indefinida, e só para exemplificar melhor, se eu colocar ela aqui então no GCC, no Linux, e tentar compilar, você pode ver então que ele dá um erro de compilação falando que não pode converter um string para um inteiro no retorno. Por quê? Porque existe este retorno dentro do if else. Mas se você, por exemplo, tentar, segundo o que está dizendo aqui, se você tentar compilar ele com o MSVC, que é o compilador de C++ do Windows, ele não vai dar esse erro de compilação, ele vai deixar você compilar e vai gerar um executável que apenas retorna esse 0 aqui, porque o const expression vai ser avaliado como verdadeiro, vai ter apenas um retorno 0, e esse else nem sequer vai existir no binário final. Então, essa é a questão de hoje. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima.